Então vamos começar esse primeiro módulo aqui falando sobre alguns conceitos aí que são interessantes, né, e importantes aí que a gente saiba para trabalhar nessa área de segurança, né? Então vamos começar falando aqui sobre a diferença entre uma análise de vulnerabilidades, né, um pentest e uma operação de Red Team, né? Talvez aí você já conheça, você já tem uma familiaridade maior com essa área, então essa aula aqui vai ser um pouco repetitiva, né? Mas se você está começando agora, você ainda não conhece, é bem interessante que tu assista aí, né? Para entender um pouco melhor essa diferença. Então vamos lá, vamos começar, vamos falar sobre cada um deles, né? E vamos falar qual é a principal diferença, e quando que é ideal que a gente realize cada um desses testes diferentes, né? Então começando com a análise de vulnerabilidades, né? O que é uma análise de vulnerabilidades? Essa análise ela é feita utilizando ferramentas automatizadas, né? Então, eu botei dois exemplos ali, o Burp e o Nessus, né? Como que é realizado essa análise? Essas ferramentas elas possuem alguns padrões de assinatura, algumas vulnerabilidades conhecidas, né? Alguns serviços que são vulneráveis e dentro desse banco de dados ali que essas ferramentas têm, ela vai pegar aquele ambiente ali do seu cliente e vai buscar por esses padrões. Então ele sabe que existe uma vulnerabilidade na versão X do Apache. Então se ele por acaso identificar que esse ambiente tem essa versão X do Apache rodando, ele vai pontuar ali como uma possível vulnerabilidade, né? Fora isso, dependendo da ferramenta, ela tem alguns testes ali que ela faz para tentar validar se essas informações são reais ou não, né? Então, por exemplo, eu encontrei ali um serviço X que ele tem uma vulnerabilidade de SQL injection. Então, essa ferramenta ela vai realizar algumas requisições ali para tentar encontrar algum erro e tentar confirmar que essa vulnerabilidade existe no ambiente, né? E qual que é o problema disso? Quando a gente está falando de ferramenta automatizada, como eu falei, né, ele busca por padrões, ele tem esse comportamento já fechado, né? Ele não consegue se adaptar muito bem aos ambientes. Então isso traz um certo nível de erro dessa ferramenta, né? Muitas vezes essa ferramenta ela pontua como sendo vulnerável e na verdade não é. Às vezes ele tem aquela versão do Apache, mas ele já colocou as correções, né? E ele não está vulnerável, né? Ou pior, né? Ele tem um falso negativo. Quando ele não consegue achar nenhuma vulnerabilidade, ele diz que o ambiente está seguro, mas na verdade a vulnerabilidade está lá, ele só não conseguiu encontrar, né? Então esse é o principal problema da análise de vulnerabilidades, né? É, Normalmente essa análise ela é rápida de se fazer, né? Você deixa a ferramenta rodando ali, em média 2, 3 dias ela já está pronta, né? E o ideal, né? Essa análise de vulnerabilidade ela é ideal para clientes que têm pouca maturidade de segurança da informação. Então, às vezes a gente tem uma empresa que ela é pequena, por exemplo, e ela não tem um orçamento ali legal para investir, né? Para fazer um pen test, por exemplo. E ela também não tem muitas coisas implementadas, né? Às vezes a gente fazia um pen test, ou às vezes a gente fazia uma missão de Red Team, é como se a gente estivesse matando um mosquito com uma bazuca, né? E para esse cliente com pouca maturidade, muitas vezes essa análise ela já consegue encontrar bastante coisa legal ali e é um ponto de partida para esse cliente, né? Então, por se tratar de uma ferramenta também, normalmente esse tipo de teste ele é bem mais barato para o cliente, né? Então, passando aqui, a gente tem o segundo tipo de teste ali que seria o pen teste propriamente dito, né? Então, o pen teste ele já é realizado pelos analistas, né? Então ele é realizado de forma manual. Diferente da ferramenta ali que vai seguir aquele padrão. Nesse caso aqui a gente tem os analistas que vão estar ali testando de forma manual, interagindo com esse ambiente, né? Buscando por vulnerabilidades ali e tentando explorar essas vulnerabilidades, né? Normalmente a gente segue durante a realização de um pentest metodologias, né, que já são conhecidas. Então a gente tem a OASP, tem a PTS, né? Tem diversas outras metodologias e nessas metodologias eles já pontuam quais são as fases, né, o que você tem que seguir durante a realização de um pentest. Então você começa fazendo um reconhecimento, começa buscando informações sobre aquele ambiente, busca por vulnerabilidades, né? Então tenta explorar essas vulnerabilidades e por se tratar, né, de uma análise feita de forma manual, né, por analistas, então a gente tem um nível de assertividade um pouco maior, né? A gente consegue confirmar ali se aquele ambiente está vulnerável ou não, a gente consegue identificar de forma mais assertiva,
né, essas vulnerabilidades e conseguir ali aumentar essa maturidade, né, desse ambiente. Logicamente, né, no pentest a gente não vai encontrar todas as vulnerabilidades presentes naquele ambiente ali que a gente está testando, porque normalmente a gente tem limitação de tempo também. Então o pentest ele, em média ele dura de 2 a 3 semanas e a gente não consegue encontrar todas as vulnerabilidades que existem nesse ambiente em 2 a 3 semanas, né? Às vezes a gente seguiu um caminho também e a gente conseguiu encontrar vulnerabilidades críticas, mas existem outras vulnerabilidades ali que a gente não conseguiu testar. Então, apesar de ter uma assertividade maior, ele não exime, ele não prova que aquele ambiente está 100% seguro depois de realizar um teste, né? Então, o pentest ele serve para clientes com vários níveis de maturidade. Então, desde um cliente com pouca maturidade ali que está começando a lidar com segurança da informação agora, até clientes mais experientes ali, que já têm um certo nível de maturidade, né, também realizam pentest. E do ponto de vista do analista, né, isso impacta diretamente na quantidade de vulnerabilidades que ele vai conseguir achar. Então, normalmente, quanto maior o nível de maturidade dessa empresa, menos vulnerabilidade tu vai conseguir encontrar durante os testes e também você vai demandar mais tempo para conseguir encontrar essas vulnerabilidades ou até burlar algumas proteções que esse cliente tem, né? Como terceiro tipo de teste, a gente tem a gente tem a realização dos testes, né? Como sendo o Red Team, né? O Red Team ele já é um time que já busca também, assim como o Pentest, vulnerabilidades ali de forma manual, né? Então, os analistas realizam esses testes. Só que a diferença é que aqui esse teste ele é realizado como se fosse uma missão, né? Então, ele não segue uma sequência ele, como a gente faz no Pentest. Então, eu vou fazer o reconhecimento, vou encontrar vulnerabilidades e tentar explorar. Aqui no Red Team não. Aqui no Red Team normalmente você tem uma missão. Então, qual que é o objetivo dessa missão? É encontrar uma informação sensível do diretor da empresa. Encontrar um acesso de determinado usuário. Então, ele tem uma missão específica. E com o Red Team, você vai seguir, né, tudo que você precisa para conseguir cumprir essa missão, né? E normalmente também no Red Team a gente tem a intenção de testar o time de defesa dessa empresa. Então, se ao tentar executar essa missão, o time conseguir, o Blue Team lá que está defendendo, conseguir descobrir que você está fazendo teste, ele conseguir identificar e bloquear essa invasão, então a missão acaba, você não conseguiu cumprir seu objetivo, né? E daí começa um teste novo, né? Então, normalmente, lógico, né, que tem os contratos, né, tem tudo destrinchado ali, o que você pode fazer durante o teste, mas normalmente numa missão de Red Team pode-se fazer tudo. Então, pode-se fazer engenharia social, pode tentar outros métodos ali de conseguir cumprir esse objetivo da missão. Normalmente, uma missão de Red Team segue as técnicas, táticas e procedimentos que já são conhecidos, né, que já são pontuados, né? Então ele pode ser feito com TTPs próprias, né? Cada time cria a sua própria tática e técnica ali para poder fazer o teste, ou ele pode seguir alguma tática e alguma técnica de APTs que já são conhecidos também e já tem as suas metodologias mapeadas, né? Então, quando a gente quer simular um ataque real, né, de algum grupo que já é conhecido, a gente segue essas metodologias ali, essas técnicas que esse grupo usa. Então, para esse tipo de teste, a gente já tem uma duração um pouco maior, porque você precisa de muito tempo para conseguir mapear, conseguir informações, conseguir chegar nesse seu objetivo. Então, normalmente, uma missão de Red Team ela já tem um tempo bem maior, né? E ela é ideal para clientes com alta maturidade de segurança da informação. Então, quando você já conseguiu pontuar suas vulnerabilidades, conseguiu já realizar pentestes, conseguiu corrigir, implementou soluções de segurança, aí sim é legal você fazer uma missão de Red Team para conseguir identificar se tudo isso está sendo efetivo, né? E conseguir também testar o time de defesa e identificar se ele está sendo efetivo, se ele vai conseguir impedir um ataque real, né? Então, são esses três ali os mais conhecidos, né? A gente seguiu aqui também
a gente foi uma sequência de clientes com menos maturidade para mais maturidade e segurança. Então, essa seria uma sequência lógica, né? Um VA, uma análise de vulnerabilidade sendo realizada em clientes pequenos, com pouco orçamento e com pouco tempo, né? Esse seria o ideal. O Pentest, ele já tem, ele pode atender mais de um nível de maturidade, né? Mas ele já tem um custo maior do que o análise de vulnerabilidades e é feito de forma manual, né? Tem mais assertividade nas suas realizações. E o Red Team para empresas com uma maturidade bem maior, né? Com tempo de duração maior e acarreta também que o custo para fazer esse tipo de teste acaba sendo maior, né? Então, com isso a gente conseguiu passar aqui por esses 3 tipos de testes, conseguiu pontuar qual que é o ambiente ideal, né? E agora vocês já sabem também, caso alguém pergunte ou tenha uma dúvida aí do que tipo de teste realizar, você já consegue trazer uma orientação melhor, né, para esse seu cliente.